Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão felizes de estarem aqui? Muito bom estarmos juntos. Aleluia! Hoje não é mais uma noite somente. Hoje é a noite que o Senhor escolheu, queridos, para a gente receber dele, amém? Você crê nisso? Quantos estão aqui ainda já foram para casa? Aleluia! Deus é bom demais. Então, queridos, quantos amam estar aqui nesse lugar? Amém? Sabe que o Senhor, Ele, com mão forte, Ele tirou o povo do Egito, da terra de escravidão e de servidão, e trouxe eles para um lugar, amém? Para um lugar onde a dimensão daquilo que Ele tinha, Ele começou a se mostrar e a se manifestar de uma forma diferente. E é interessante quando Deus tira o povo do Egito, lá em Êxodo, a Bíblia fala que aquele povo ele caminhou durante um tempo no deserto, né? E mesmo estando no deserto, mesmo estando naquela estação onde aparentemente ao redor deles só havia sequidão, a Bíblia diz que ali Deus estava com eles. E queridos, há uma consciência nossa, há uma percepção no nosso coração hoje de que o Senhor está conosco. Amém? Diga assim: Deus está comigo todos os dias da minha vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, te louvamos. No nome de Jesus também te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Pai, por este ambiente, por este lugar. Te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui diante de mim nesta noite. Já sabemos, Pai, que esta é uma noite que o Senhor reservou. E eu sei que existem liberações celestiais nessa noite para nos alcançar, para nos transformar. Em o nome de Jesus, nós recebemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós já queremos declarar, Pai, que este ambiente, esta casa, lhe pertence, Pai. Que o Senhor tenha primazia aqui neste lugar. Que o Senhor tenha, Pai, a liberdade de agir aqui neste lugar, porque este lugar te pertence. Nosso coração pertence ao Senhor. Nossa vida, Pai, pertence ao Senhor. E nós sabemos, Pai, que debaixo de uma inspiração sua, tudo acontece. Muito obrigado. Eu quero colocar diante do Senhor o ouvido e a mente dos meus irmãos. E eu quero declarar, Pai, que nesta noite eles serão, Pai, ouvintes e ativos. Não ouvintes negligentes, mas eles serão ouvintes praticantes. Eles vão receber a sua palavra e eles vão frutificar em cima dela na autoridade do nome de Jesus. Muito obrigado. Eu quero também te agradecer, Pai, nessa noite, por toda inspiração para ministrar aquilo que convém, ministrar aquilo que está no seu coração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, a palavra que veio ao meu coração foi uma palavra que eu ministrei no culto de virada de ano lá na igreja. Estávamos no culto de virada, nem sei se eu ministrei aqui essa palavra, eu acho que não, mas a palavra que se estabelece lá no Salmos, capítulo 23, queria que você abrisse comigo lá. Livro de Salmos, capítulo 23. Vamos ler o Salmo todo, tá? E aí depois eu vou destrinchando cada um dos versículos, amém? Quantos sabem que esse ano é um ano de provisão para nossas vidas? Eu ministrava hoje pela manhã lá na Igreja do Farol e eu dizia... E eu falava um pouco sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. E eu dizia que no Antigo Testamento, o primeiro versículo que registra a presença do Espírito Santo, que registra o nome do Espírito Santo, está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e 2. A Bíblia diz no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, e logo em seguida a Bíblia fala, e a terra estava sem forma e vazia. E aí no versículo seguinte a Bíblia fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aquela palavra pairava ali é a palavra chocava. Dá uma ideia de que o Espírito Santo ele preparava algo para aquele povo, ele preparava algo, que algo ia acontecer, né? E eu falava isso hoje pela manhã. E eu dizia que o Espírito Santo ele agiu na vida das pessoas no Antigo Testamento. Eu provava hoje pela manhã, e eu dizia, eu falava lá no livro de Ezequiel, eu ministrei também lá nos Salmos, e eu dizia que o Espírito Santo, queridos, ele inspirou o homem no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele deu sabedoria. O Espírito Santo, ele trouxe palavras para que homens pudessem proclamar no Antigo Testamento.
E aí eu conduzia a ministração e eu dizia que quando Jesus, no tempo transitório, porque nós temos aqui Antigo Testamento, nós temos o momento em que Cristo veio, e quando Cristo morre, inicia-se agora o Novo Testamento. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele agiu no Antigo Testamento, ele agiu em Jesus, porque se você for olhar lá, a Bíblia fala que Maria, ela concebeu do próprio Espírito Santo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 3 que Jesus também foi ungido pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, nós vemos ele agindo na vida de Jesus e nós vemos também a Bíblia falando que o Espírito Santo age na nossa vida. Onde é que está isso, pastor? No livro de Romanos capítulo 8, no versículo 20 em diante. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na hora que nós oramos em oração, queridos, a Bíblia fala, deixa muito claro. E é interessante esse aspecto porque eu meditava nesse contexto aqui do livro de Salmos, capítulo 23. E eu sei, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada por ele para ser escrita. Quem foi que inspirou? Diga, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele inspirou o homem para escrever a palavra. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, a palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus, ela é apta para corrigir, ela é apta para redarguir, ela é apta para trazer, despertar a intenção do coração, a palavra de Deus. Essa mesma palavra tem o poder, queridos, de transformar a nossa vida. Agora, quem é que faz com que a palavra tenha vida? Porque se você tem, por exemplo, uma mesa como essa em casa, e você deixa a sua Bíblia aberta lá no Salmo capítulo 91, ela não vai funcionar para você. Já sabemos disso. Agora, no momento que a palavra de Deus sai da nossa boca, debaixo de uma inspiração, aquilo ali é um direcionamento, aquilo ali sim é uma espada que tem o poder, que tem o potencial para produzir resultado. E eu quero que você entenda hoje à noite, queridos, que o Espírito Santo, ele está presente na nossa vida, nos inspirando, nos trazendo direcionamento, nos trazendo, nos fazendo perceber que existem liberações de Deus para o nosso dia a dia. Eu meditava e eu percebi, o Senhor falou comigo uma coisa muito forte, ele disse assim, esse tempo que você está vivendo é um tempo onde você vai desfrutar das minhas liberações. Vai haver um momento que você vai vir para a igreja e quem vai pregar aqui é uma outra pessoa que não é o pastor, quem vai pregar aqui é o próprio pastor, mas eu quero que você entenda, haverão liberações de Deus para a sua vida. Eu cheguei aqui, eu encontrei Jael servindo, encontrei Jamas servindo, e é interessante que no serviço da casa do Senhor existem liberações. Eu vim aqui um mês retrasado, há uns 2 meses atrás, cadê aquela menininha, como é o nome dela que estava cantando? Jéssica. E aí eu falava com Jéssica, né? Eu disse para ela, na próxima vez que eu vier, você vai estar cantando aqui. E ela está cantando hoje. Amém, Jamas? Aí de uma hora para outra é o quê? Aquilo ali é a boca de Deus falando. Amém? Deus agindo na boca dos pequeninos, porque a Bíblia diz, né, que é na boca do pequenino que vem um perfeito louvor. Olha que coisa interessante. Agora, no livro de Salmos, capítulo 23, nós vemos o Senhor se apresentando a cada um de nós como um Deus forte e todo-poderoso. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, ele venha revelar no seu coração e trazer convicção e certeza daquilo que está sendo ministrado. Porque, meu irmão, vou te falar uma coisa, mais do que nunca, eu falava com o pastor Daniel, e eu dizia para ele, mais do que nunca esse é um tempo onde o povo de Deus está se esfriando. Aqui e acolá a gente vê pessoas que estão esfriando no evangelho. Eu estava participando, falava para Jael agora, e agora no começo do culto eu dizia, que conferência maravilhosa que nós tivemos agora em Campina Grande. Meu Deus do céu, que bênção. E é interessante, sabe o quê? O interessante é que aquela palavra que as pessoas estavam proclamando, havia uma consciência de que lá fora, e até mesmo dentro das igrejas, as pessoas têm se esfriado com o evangelho. Queridos, eu vou te falar uma coisa, mais do que nunca, esse é um tempo que a gente está conectado com a palavra, conectado com a vontade de Deus, conectado com o querer de Deus.
Esse é um tempo que, se você está frio, quem tem que procurar se aquecer é você. A gente está aqui no ar-condicionado, né? Eu em casa, quando eu vou dormir, eu ligo o ar-condicionado do meu quarto. Eu prefiro deixar o ar-condicionado ligado do que desligar ele se eu estiver com frio. Por quê? Porque eu deixo ele ligado, quando eu estou com frio, eu vou lá e me cubro. Entende? Sou eu que procuro me aquecer. Esse é um tempo, queridos, que a igreja precisa se aquecer. A igreja precisa se aquecer. Debaixo de quê, pastor? Debaixo da unção do Espírito. Debaixo das liberações de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu falava para a irmã Rosa quando eu cheguei aqui que a conferência foi muito boa. Foi top demais. Foi ou não foi assim? Foi bênção demais a conferência, irmão. A gente tem que fazer caravana para estar no lugar daquele. Por quê? Não tinha ninguém de fora. Não tinha pregador americano. Não tinha pregador europeu. Só tinha brasileiro lá. Mas como foi boa a conferência, irmão? E sabe o que acontece? A gente sai do lugar daquele afogueado. Agora, olhando para um salmo como esse aqui, queridos, eu quero que você não olhe esse salmo hoje somente entendendo que Deus está pronto para suprir a sua necessidade, mas entendendo que aqui e acolá haverão liberações do Espírito. Aqui e acolá haverão momentos onde Deus vai trazer uma palavra para você e você vai libertar uma pessoa. Aqui e acolá, por exemplo, James trabalha com um carro, uma oficina. E aí imagina aí, o cara chegou lá, o problema é no carro. E aí Deus dá uma palavra para ele ir lá conversar com o cara. Aí daí a pouco ele começa a abrir a boca, o cara começa a chorar. E aí agora o cara percebe, não era somente um problema no carro. Mas agora você percebeu, tem um problema na alma do cara. Tem um problema no casamento dele. Tem um problema na família dele. Mas, irmão, se a gente não tiver debaixo de uma inspiração de Deus, a gente não percebe. Queridos, na igreja do Senhor, nesse tempo, tem coisas que estão acontecendo e a gente não está percebendo. Não está percebendo. Por quê? Porque está alheio à vontade de Deus. E isso que está acontecendo de uma forma geral. Eu falava hoje de manhã lá na igreja do Farol. Eu estou até com vontade de mudar minha pregação aqui. Eu falava hoje pela manhã na igreja do Farol. E eu dizia para a gente honrar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Honrar a presença do Espírito Santo na igreja. Honrar. Entender que, meu irmão, vou te falar, hoje não é um domingo. Que dia é hoje? Hoje é domingo, dia 17. Hoje não é um dia 17 como um dia qualquer. Não é. Hoje é um dia que Deus quer trazer uma ideia para você. Hoje é um dia que Deus quer trazer uma palavra para você. Hoje é um dia que você veio para a igreja, pensou que as coisas iam ser do mesmo jeito. Quando chegou aqui, foi impactado pela presença de Deus. Imagina aí, irmão. Que Deus glorioso. Sabe, é interessante porque nós já estamos mais da metade do ano, não é, Jamas? Mês de julho, 17 de julho. Voou o negócio, irmão. Voou. E o que nós estamos fazendo? Aleluia! Sabe, eu dizia, agora no começo do ano, mês de fevereiro, março, abril, maio, meu amigo, eu fui acometido de uma infeliz, de uma depressão. E tentei deixar o ministério, deixar a igreja, não queria saber de nada. Dormia à noite com medo. Eu tenho arma de fogo. Teve um momento que eu fiquei com medo tão grande que uma pessoa ia me pegar, que eu peguei a arma de fogo e deixei de lado. Sabe qual foi o meu pensamento? É que doido isso. Se esse miserável vier na minha casa, eu vou pegar ele. Ué, que coisa. Dormindo à noite, irmão. Por quê? Com a mente pesada. Cheia de coisa na cabeça. E aí eu percebi, eu acordava a Maísa, amor, ora por mim aqui, eu não estou me sentindo bem. Agora, irmão, agora. E aí ela orava por mim, eu fiquei melhor e tal. Aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu não posso ceder às pressões do diabo. Eu não posso ceder às sugestões do diabo. Meu irmão, vou falar uma coisa. A Bíblia diz que o diabo, ele vai vir contra você por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de você. Querido, sabe como é que ele vai fugir da gente? Com a palavra. Eu me lembro à noite, eu acordava. Imagina aí, Alci, tu que de vez em quando tem uma dor disso aí. Aleluia. E à noite eu acordava com medo, o coração palpitando, com medo. Síndrome do pânico. Tive isso, olha que coisa, eu nunca pensei que eu ia ter. Síndrome do pânico. Acordava. Aquele medo, o coração palpitando, olhava para a porta do quarto, pensava que alguém ia vir me pegar. Aí eu percebi que aquilo ali era coisa da minha cabeça. Eu percebi que aquilo ali era coisa do meu pensamento. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar.
na cama. Aí os versículos começaram a saltar. Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Oh, aleluia! E eu começava a dizer: Senhor, eu habito no teu esconderijo. Eu quero descansar, Pai, debaixo das suas asas. Aleluia! E eu começava a falar. E eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que o diabo vem contra mim por um caminho, mas por certeza ele vai fugir. Comecei a proclamar. Então, aquele temor que vinha à noite começou a diminuir. Chegou um momento que eu não precisei mais pedir a Maísa para orar por mim. Por quê? Porque declarando a palavra, eu comecei a perceber a bondade de Deus vindo sobre mim. Irmão, a bondade de Deus está sobre nós. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A bondade do Senhor nos cerca, queridos. A boa mão do Senhor é sobre nossas vidas. Olha para o teu passado. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Aleluia. Quantas coisas Ele já fez por nós. Oh, meu Deus. Quando eu penso que eu podia ter ido para o inferno, Lorene. Meu Deus do céu. Eu podia hoje estar morto no inferno, irmão. Mas o Senhor me resgatou. Aleluia. Sabe qual é o meu destino? É o céu. Diga assim: meu destino é o céu. Se bem que a gente não vai morar no céu, né? A gente vai morar na terra, né? Mas quando a gente fala para o céu, a gente quer dizer que nosso destino é estar com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Teu futuro está garantido. Amém? Vamos lá. Livro de Salmos. Vou começar agora a pregação. Amém? Livro de Salmos. É como Humberto falou uma vez. Isso aqui foi somente saudação eclesiástica. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Um ponto importante aqui, não, eu vou continuar, vamos lá. O Senhor é meu pastor, o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, olha, logo no primeiro versículo, o salmista, ele reconhece Deus não como seu amigo, não como seu pai. O salmista reconhece Deus como seu Senhor. Queridos, é muito importante que nós reconheçamos e saibamos identificar a soberania de Deus. Identificar e reconhecer Deus como Senhor é condição indispensável para a gente viver um evangelho genuíno. Por quê? No momento que a gente olha para o Senhor e diz assim, ó: Senhor, o Senhor é o meu pastor, automaticamente eu estou dizendo que se Ele é meu Senhor, eu sou o quê? Seu servo. Então isso significa que eu tenho um dono, irmão. Nós temos um dono. E o seu dono não é o diabo. O seu dono é Deus. Ora, se eu tenho um Senhor, então isso significa que existem ordens, existem liberações que virão da parte desse Senhor para me encontrar. E eu preciso entender que se eu quiser desfrutar de tudo aquilo que o Salmo 23 tem para mim, eu preciso primeiro enxergar Deus como Senhor. Se eu não enxergar Deus como meu Senhor, aquilo que o Salmo está relatando aqui, descrevendo aqui, não vai funcionar para mim. Aleluia. Ora, se Deus é o teu Senhor, então isso significa que nem mesmo a sua vontade deve ser a sua, e sim a dele. Aleluia. Se Deus é o nosso Senhor, então isso significa, queridos, que nós temos alguém a quem a gente deve prestar contas.
Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor. Olha aí, ó. A palavra Senhor aparecendo no Antigo Testamento e a palavra Senhor aparecendo no Novo Testamento. Ora, se Deus é o nosso Senhor, então isso significa, primeiro, que nós temos alguém a quem prestar contas. Segundo, nós não somos de nós mesmos. Terceiro, eu tenho alguém, queridos, a quem eu devo obedecer. Ora, se eu sou servo, então isso significa que eu devo obediência àquele que é o meu Senhor. Amém? Entendeu aí, Alcides? Aleluia. Agora, olha o que diz aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Olha que interessante aqui, ó. Aquele mesmo Deus que ele relata que é Senhor, é o mesmo Deus que ele diz que também é o teu pastor. Agora, vamos lá. Quando nós temos como exemplo, né, um pastor de ovelhas, vamos dizer que isso aqui seja uma ovelha, amém? Um pastor de ovelha. Um pastor, ele não é somente alguém que vai conduzir o rebanho, alguém que vai guiar o rebanho. Ele também é alguém que alimenta o rebanho. Ele também é alguém que se responsabiliza pelo rebanho. Ele também é alguém que é o dono do rebanho. Então, quando a Bíblia diz que o Deus que é o nosso pastor, a Bíblia também fala que Ele é o nosso Senhor. A Bíblia fala, ou deixa muito claro, que Deus sendo nosso Senhor e nosso pastor, é Ele que tem desejo de nos ver bem na vida. Agora, quando a Bíblia fala sobre Ele ser o nosso pastor, a palavra também está dizendo aqui, a palavra pastor aqui é a palavra poímen, que significa de fato um pastor de ovelha, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que tem cuidado, aquele que de fato está alimentando, aquele que está fortalecendo, aquele que está conduzindo aquela ovelha. Agora, é interessante que ele diz que mesmo dentro do rebanho existem ovelhas que são ovelhas, como é que eu posso dizer? Ovelhas, tem ovelha desgarrada. Eu me lembro de Jesus Cristo falando, ele disse assim, olha, existem ovelhas no aprisco que não estão aqui neste aprisco. Né? Eu me lembro dele falando lá em João capítulo 10, ele falou assim, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu me lembro lá, João capítulo 10, versículo 17, não falha a memória. E eu, olhando aquele contexto ali, eu percebi, queridos, que eu, como ovelha, eu preciso ouvir e identificar a voz do meu pastor. Imagina aí, se eu tenho um Senhor que também é o meu pastor, como ovelha, eu preciso também saber identificar a voz dele. Identificar a sua soberania, identificar o seu querer para a minha vida, identificar a sua vontade para a minha vida, identificar as suas direções para a minha vida. Porque Deus, ele tem tudo para mim, ele tem direcionamento, ele tem vontade para a minha vida, ele tem pensamento para a minha vida. Jeremias mesmo falou, foi inspirado por Deus para dizer, eu, o Senhor, é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar um futuro e uma esperança. Então isso quer dizer que como ovelha, eu tenho que saber, eu tenho que entender, Senhor, quais são os seus direcionamentos para a minha vida, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, porque eu vou te falar, queridos, antes do Salmo 23, ele começar a relatar tudo aquilo que ele fala, ele me guia a paz verdejante, ele me guia a águas de descanso, isso é muito bom. Mas antes disso, ele traz duas palavras. Primeira, a palavra Senhor, e segunda, a palavra pastor. Então, isso significa que eu, como ovelha, eu tenho que saber identificar como Deus está falando comigo. Sabe, há muito tempo, não vou falar agora como pastor Emiliano, mas como Emiliano. Há muito tempo eu aprendi a identificar a voz de Deus, identificar o direcionamento de Deus. Porque um homem que não sabe identificar a voz de Deus está morto, irmão. Se a gente não souber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, estamos mortos. Somos fadados ao fracasso. Um homem que não sabe identificar a vontade de Deus, ele está fadado ao insucesso, ao fracasso. Mas, queridos, um homem que sabe identificar a voz de Deus, ora,
Se a própria Bíblia diz que ele vai nos guiar, que ele vai nos conduzir, então isso significa que ele não vai me guiar para um caminho de destruição, ele vai me guiar para um caminho de vida. Agora vamos lá, olha o que ele fala aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Aí ele, ponto e vírgula, nada me faltará. Ora, quando a Bíblia fala nada, ela deixa escapar alguma coisa? Não. Deixa eu dizer. Não, nada. Ora, vamos lá, olha para mim agora. Se eu entendo e reconheço que Deus, que está aqui, Ele é o meu Senhor. A palavra Senhor aqui no original é a palavra Jeová, que significa aquele que existe. Jeová, aquele que é, aquele que existe, aquele que tem a supremacia, aquele que tem o senhorio, aquele que é detentor de todas as coisas. Então, a Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor. Ora, se como ovelha, eu sei identificar o senhorio dele sobre a minha vida, então isso significa que a parte B do versículo vai funcionar. Qual é a parte B do versículo? E nada me faltará. Quando é que as coisas não vão faltar para nós? Quando a gente souber identificar quem é o nosso pastor, quem é o nosso provedor, quem é aquele que está zelando pela sua palavra para cumprir, velando para cumprir a sua palavra na nossa vida. Porque ele mesmo disse, né? Quando ele foi falar com o profeta no Antigo Testamento, ele perguntou ao profeta, o que você vê? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, por quê? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha que interessante aqui. O que é que tem uma vara de amendoeira com palavra para ser cumprida? Né? Mas é interessante. Isso aqui é pano para manga para uma outra administração que eu vou vir para cá para pregar. Amém? Mas vamos lá. Ele fala assim, ó. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. A palavra repousar aqui no original é se deitar. Estar deitado. Se estender. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí ele continua. Aleluia. Leva-me para junto das águas de descanso. É interessante porque um outro ponto que eu esqueci de falar aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, no original significa Jeová Roi. Olha que interessante, Jeová Roi. Senhor é o pastor, significa Jeová Roi, que significa dizer, Roi significa dizer aquele que indica o cuidado terno e compassivo que ele tem conosco. Também significa dizer, Deus vê os que estão em necessidade e lhes dá uma graça cheia de poder. Olha que interessante. Imagina aí, Jael, aleluia. Imagina aí, Reinaldo, uma graça cheia de poder. Ora, se a graça não for suficiente, a Bíblia fala que ele nos concede uma graça cheia de poder. O Senhor é o meu pastor, ora, eu preciso entender isso. Ele tem poder para me salvar, tem poder para me libertar, tem poder para me curar, tem poder para me fazer prosperar, tem poder para me tirar de um lamaçal de desgraça, de pecado, de destruição. Eu falava para o pastor Daniel, quando eu estava ali no gabinete agora, eu dizia para ele que eu vinha de viagem ontem da conferência, meu irmão vinha debaixo de uma chuva tão grande no mundo, que a gente não conseguia ver 100 metros na frente, tinha momento. Quando os carros cruzavam a gente, o Alcide perguntou para mim, ô pastor, como é que o senhor seguia como, hein? Como é que você sabe estar no meio da pista aqui, para não sair da pista aqui? Aí tinha a linha guia, né, que é aquela linha branca, mas tinha momentos que aquela linha guia, nem ela tinha. Amém? Nem ela tinha. Mas é justamente um momento como esse que Deus lhe guia. Vai ter momento, irmão, que nem a linha guia a gente vai ter. Mas Ele está pronto para nos guiar, nos conduzir. Imagina aí, Dan. Amém? O Senhor direcionando os nossos passos. Meu irmão, o homem que tem os passos direcionado por Deus não erra não. Não erra não, Alcide. Tu que negocia, tu que faz negócio lá fora, Deus dá uma palavra para tu, tu ia fechar um negócio com um cara que era 500 mil reais, o Senhor fala, feche não. Aí vem logo a sensação, né? Rapaz, eu vou perder 500 mil, mas porque o Senhor falou, não fecha. Foi livramento. Imagina aí, foi livramento. Eu me lembro uma época que eu estava viajando, naquela época que vendia roupa com Maísa, eu estava viajando aqui, ó, ia passando em Messias.
Aí eu me lembro, aquela voz que veio dentro de mim assim, vá mais devagar, vá mais devagar. Aí eu lembro que eu fui devagar. Chegou uma hora que eu fui tão devagar que eu precisei ir para o acostamento, porque em uma via de velocidade contínua, você não pode ir na via 50% abaixo da velocidade da via. Se a via era, vamos dizer, 90, 100, eu não me lembro bem quanto era, você não pode ir abaixo de 50. Mas eu me lembro que eu fui tão devagar que eu disse, rapaz, eu vou entrar no acostamento aqui. Foi instantâneo. Na hora que eu entrei para o acostamento, que eu olhei na frente, um carro ficou desgovernado, indo de um lado para o outro da pista. Imagina isso se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor. Eu me lembro que teve um outro momento que Maísa e eu estávamos voltando de Toritama, e eu me lembro que na curva, voltando de Santa Cruz, e na pista de Santa Cruz, a pista é muito sinuosa, tem muitas curvas, muita barreira, muitas pedras. E aí eu me lembro, queridos, que quando eu fui entrando em uma curva, eu me lembro que vinha dois carros, um estava ultrapassando o outro. E o que estava ultrapassando vinha na minha direção, na mesma faixa que eu, no sentido contrário. O que acontece? Qual foi a direção que eu tive? Permaneça no lugar onde você está. Foi essa palavra que me veio. É muito rápido isso acontecer. Eu simplesmente segurei o volante aqui, e aí eu ouvi Maísa falando, sai da frente no nome de Jesus. E aí eu me lembro que aquele carro que vinha na mesma faixa, fazendo a curva, eu me lembro que ele desviou, ele foi para o acostamento e entrou dentro da barreira. Aquilo ali foi o quê? Foi um livramento. Por quê? Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmão, quem tem Deus descansa. Quem tem Deus repousa. Quem confia no Senhor, aleluia, pode cair as coisas, tudo ao seu redor. Pode estar seguro, irmão. Diga assim, eu estou seguro em Deus. Seguro. Seguro. A gente costuma fazer seguro do carro, né? Mas de vez em quando a gente não confia em Deus. A gente gasta 1.000, 2.000, 3.000 reais de seguro de carro. Mas não confia no Senhor. Como eu vou te falar, pode ser que o seguro do carro falhe, mas Deus não falha. Diga assim, Deus não falha. Aleluia, Deus não falha. Aí ele fala assim, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Meu Deus do céu. Imagina aí, irmão. O Senhor conduzindo você para junto das águas de descanso. Sabe o que significa isso, irmão? Significa paz. Paz, paz, P-A-Z, em meio à guerra. Pode haver guerra ao nosso redor, como rumores de guerra houveram agora, mas na nossa vida vai haver paz. Escute isso, queridos. Quando a Bíblia fala aqui, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pode ser que hajam dias na nossa vida em que tudo ao nosso redor vai estar uma barulheira, meu irmão, um caos total, mas dentro da gente vai haver paz. Sabe por quê? Porque a paz que Cristo nos dá é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vai guardar o nosso coração, mesmo em dias de aflição, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias de doença, em dias de calamidade. A gente passou agora por uma pandemia, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu peguei o Covid logo no comecinho. Começou a pandemia em março, quando foi em abril, eu estava com Covid, irmão. Eu me lembro que eu ia subir as escadas do apartamento, eu não aguentava subir um degrau. Eu ficava cansado, ofegando. Mas, meu irmão, aquilo ali, sabe o que eu fazia? Eu declarava a palavra. Eu abria a minha boca para dizer, Senhor, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Quantas pessoas que eles morreram por causa do Covid? E nós estamos aqui hoje à noite. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. A boa mão do Senhor está nos livrando, nos libertando. A boa mão do Senhor está nos protegendo. A boa mão do Senhor, queridos, ela está sobre nossas vidas. Aí ele fala aqui, ó. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia.
Leva-me para junto das águas de descanso. Eu vou olhando para o versículo 2, eu percebo, queridos, que ele fala sobre paz e ele fala sobre descanso. É interessante porque uma tipologia de Deus no Antigo Testamento que traduz paz e descanso é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Diga assim, o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Agora, a palavra paz e a palavra shalom no original, ela não é somente a ausência de guerra. Ela não é somente tranquilidade. Não é somente isso. Shalom no original significa nada quebrado e nada faltando. Significa dizer, meu irmão, na nossa vida, queridos, a gente não vai ter quebra de nada. E mesmo que venhamos a ter, em algum momento, algum tipo de quebra, algum tipo de ruptura, algum tipo de, situação se levantou, o Senhor, Ele vai nos conservar em perfeita paz e segurança. Sabe por quê? Porque dentro de nós habita aquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Diga assim, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu me lembro do que diz lá no Salmo 91, diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Irmãos, nós temos um Deus em que nós podemos confiar. O que deveríamos temer? O que poderíamos temer? Me diga aí. Nada, irmão. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele. Olha que coisa interessante aqui, ó. Deus, irmão, Ele é alguém em que nós podemos descansar e esperar nele. Tem uma música que canta assim, ó: espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera, é assim, né? Mais ou menos assim, né? Tem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Irmão, a gente pode esperar em Deus. Eu posso esperar no pastor Daniel, em Lorene, em Alcides. Eu posso esperar em Jamas. E em algum momento eles podem me fazer esperar demais. Mas, irmão, quem espera em Deus, não espera demais não, espera o tempo certo. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra de Deus diz que tudo vai acontecer no seu tempo. Depois você lê lá, Eclesiastes capítulo 3, tudo vai acontecer no seu devido tempo. Há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Aleluia! Aí ele diz aqui, ó, no livro de Isaías, capítulo 30, no versículo 15, ele diz assim, ó, queria só abrir lá rapidamente aqui, ó: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Olha que interessante aqui, ó. Ele fala no finalzinho aqui, ó: a sua força está na sua tranquilidade e na sua confiança. Isso significa que no dia que a gente está fraco, é porque a gente nem está confiando, nem está tranquilo. Aí chega alguém para mim assim: pastor, estou me sentindo tão fraco, já sei o que é. Pô, nem está tranquilo, nem está confiante. Oh, aleluia! Se você está confiante, tranquilo, irmão, está cheio de força, cheio de vigor. Amém? Eu vou ler de novo o versículo, tá? Ele fala assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, a gente já se converteu, não já? Todo mundo que se converteu, não foi? Pronto. Então ele fala assim, ó: em vos converterdes e em sossegar. Então o próximo passo agora: sossegar, ficar tranquilo. Ei, fique tranquilo. Fique tranquilo, amém? Olhe para o seu lado e diga assim para ela: fique tranquilo, meu irmão. Não, olhe para alguém do seu lado e diga assim: ei, rapaz, fique tranquilo. Eita! Tranquilo aí, homem. Pelo amor de Deus. Fique tranquilo aí, minha irmã. Como é seu nome? Elaine? Fique tranquila, Elaine. Tranquila aqui, ó, relax, amém?
Aleluia. Relax. Aleluia. Aí ele fala aqui, ó. Aí ele fala aqui está a vossa salvação. Aí na parte B diz assim, ó. Na tranquilidade e na confiança está o quê? A vossa força. Quer ser forte? Fique tranquilo e confiante. Fique tranquilo e confiante. Tudo isso aqui tem a ver com o versículo 2. Eu nem acabei o salmo ainda. Já preguei que só pega, não foi não? Coisa que só. Aleluia. Versículo 3, vamos lá. Olha isso aqui, ó. Ele fala assim, ó. Refrigera-me. Eita, meu Deus do céu. Refrigera-me a alma. Eita. Quantos aqui já tiveram naquele dia de sol? Aquele dia, meu irmão, que você vai na praia. Ô sol abençoado. Calor de torar. Né? Eu me lembro quando eu falava com o Alcides, quando a gente vinha aqui. Danilo vai lembrar disso. Né? Eu me lembro quando era garoto, minha mãe me trazia na Praia da Sereia. Né? Várias vezes a gente encontrou aqui Daniel e Lorena, Danilo, a gente brincava aqui na Praia da Sereia. Né? Eu me lembro, talvez não vocês, né, porque vinham de carro, mas eu vinha de ônibus, doutor. Um calor desgraçado, meu irmão. Gente. E manhã, quando ela queria vir na Praia da Sereia, a gente saía de casa de 5h30 da manhã, para estar aqui na praia de 7. Antigamente não tinha o FAO e Pioca, não. Hoje tem, né? Antigamente tinha que pegar 2 ônibus para vir para cá. Imagina aí, meu amigo, quando a gente descia do ônibus dentro da Praia da Sereia, que eu descia, olha, o suor era pingando, mas havia uma alegria. Que alegria era? Há uma água que vai me refrigerar. Oh, aleluia. Há um chuveirinho gelado na beira da praia que eu vou tomar um banho nele. Às vezes quando a gente chega do trabalho ou de algum lugar, né, todo suado, a gente deixa lá as coisas, deixa a roupa, a gente vai lá pro banheiro, a gente abre o chuveiro e entra naquela água. Eu não sei, irmão, como é que alguém, num tempo de sol, consegue tomar banho quente. Eu não consigo, não. Pelo amor de Deus. Eu gosto daquela água gelada, meu amigo, batendo no couro. Entendeu? Quando eu saio, tem gente, irmão, que vai com calor pro banheiro e quando sai com calor. Eu conheço pessoas assim. Por quê? Toma banho quente. Tem gente que tá rindo aqui, eu acho que não, só toma banho quente. Aleluia. Aleluia. Mas eu gosto de banho gelado, meu amigo. De vez à noite, pelo amor de Deus. À noite, quando eu chego em casa, agora eu percebo uma coisa: a água gelada me desperta. Eu posso estar com sono que for. Eu posso tomar Red Bull, posso tomar aquele chazinho que é o auxílio da Herbalife que tem energético. Eu posso tomar o que for. Não funciona. Agora, se eu tomar um banho gelado, eu tenho uma coisa lá em casa, o Cid sabe disso, né? De vez em quando ele vai lá em casa, assim, chega lá, ele está lá de 10 horas, 11 horas da noite. Quando dá a minha hora de dormir, eu vou dormir. Agora, no dia que eu não quero dormir, eu vou lá e tomo um banho gelado. Acabou-se. Desperto na hora. Entende? Pois é isso que o versículo fala. Olha o que ele fala aqui, ó. Refrigera-me a alma. Aleluia. O refrigério que a água gelada traz é o refrigério para o corpo. Mas a Bíblia fala que a água gelada de Deus refrigera a sua alma. Não está no versículo não, hein? Mas a água gelada, ó Senhor, que a sua água gelada venha sobre a nossa alma hoje à noite. Sabe por quê, irmão? Porque tem dia que a gente está um carrego só. Eu não é, Jael? Eu não é, Jael? Tem dia que a gente está carregado, irmão. Oh, aleluia. Eu não é, Dan? Quer trabalhar na UFAL. Tem dia que alguém tira a tua paciência lá, não? Tem. Já viram algum dia indo com raiva? Tem, deve ter. Aquele dia quem convive com ele deve saber, né? Tirar as coisas do lugar, fazer alguma coisa errada com algum pertence dele, não sei. Tem algum dia assim. Todo mundo tem um dia mau, irmão. Todo dia tem. Pois é justamente nesse dia que a gente precisa da água gelada de Deus vindo sobre nós. Amém? Olha o que ele fala aqui, ó. Refrigera-me a alma, aleluia. Aí ele fala aqui, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ora, vamos lá, aqui está a ovelha, olha para cá. Aqui está o Senhor e aqui está a ovelha. Se a Bíblia fala que o Senhor guia, o que significa dizer isso? Significa dizer que Deus dá o quê? Direção. Amém. É por isso que a gente que é crente, a gente não pode ser precipitado nas nossas decisões. Não pode ser.
É por isso que a gente que é crente, irmão, a gente tem que entender o tempo e o modo das coisas. A gente que é crente, a gente tem que entender que só deve tomar um passo debaixo de uma direção de Deus. Sabe, vou contar para vocês. Sabe por que eu fiquei depressivo agora no começo do ano? Porque a gente ia mudar de prédio. A gente paga 20 de aluguel no prédio. Eu ia passar por um aluguel de 65. Imagina aí. Tinha coisas boas se acontecer? Tinha. Muita coisa boa. Ia ter lá uma livraria top, um Saiba Café top, ia ter um bocado de coisa que ia fazer uma movimentação grande na igreja. Mas eu não tinha paz para ir. Não tinha alegria para ir. Uma alegria, meu amigo, tremenda. Porque quando eu olhava para o prédio, eu ficava besta. Que negócio maravilhoso. No meio da Fernando de Lima, no lugar de maior movimentação que existia na cidade. Eu olhava e dizia, meu Deus, o lugar é aqui, eita Jesus, aleluia. Mas dentro de mim havia alguma coisa arranhando. Entende? Por quê? Porque Deus estava me direcionando. Irmão, Deus quer direcionar a nossa vida. Antes de você ficar com a cara emburrada por alguma coisa, deixe Deus lhe conduzir. Deixe Ele operar na sua vida em alguma área, irmão. Aleluia. Aí ele fala aqui, ó, versículo 4, e eu já vou me encaminhando para o fim, tá? Ele fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Versículo 4 fala sobre o quê? Sobre segurança. Segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa? Significa que haverão dias, irmão, que eu vou andar por um lugar difícil de andar. Haverão dias que haverão decisões que eu vou tomar que só a graça de Deus. Aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Foi a gente ontem, a gente vinha de Campina Grande ontem, andando pelo vale da sombra da morte, todo mundo, eu Alcides, Maís e Graça dentro do carro. Pensa como foi terrível. Tensão, meu amigo, de torar. Chegou um momento que eu tive que descansar. Porque era eu que estava no volante. Né? Teve um momento, querido, eu estava falando para o pastor Daniel, aí eu estava vindo em 40. A maior parte do percurso foi em 70, 80, 60, 70, 80. Imagina aí. Foi uma viagem demorada, parecia que não queria chegar. Entende? Mas ainda que aconteça isso, acontece, eu estou seguro em Deus. Havia uma tranquilidade, a gente orou, o pastor Daniel estava orando. A gente orou, eu orei na ida, eu orei na volta. Graças a Deus ninguém sofreu nada, ninguém teve nada, nenhum pneu furou, irmão. Olha, eu fui passando em Caruaru, escuta isso. Fui passando em Caruaru, né? Irmãozinho até tirou onda comigo ontem no carro, né? Fui passando em Caruaru e tal, aí não vi que tinha um declive na pista. Não tinha sinalização, pelo menos eu não vi nenhuma sinalização. Meu amigo, quando eu fui ver, já estava em cima. Aí não freiei. Porque num caso como esse, frear é pior. Aí o carro pesado, com um monte de mala, 4 pessoas dentro, um carro pequeno, que é esse carro que eu estou aí na frente. Rapaz, quando a gente caiu no buraco, que a gente levantou, o carro empinou a frente. Buf, buf, caiu, foi andando. Imagina aí, podia ter quebrado a suspensão. Era o Cid. Foi o que tu dissesse? Ele perguntou para mim, essa é a conversa dele, eu acho, tá? Ele perguntou para mim, pastor, o senhor conhece a estrada? Eu disse, conheço. Na hora que eu disse, conheço, caímos no buraco. Mas, irmão, o senhor estava lá. Amém? Não perdi o controle do carro, não danificou a suspensão, não perdi um pneu. Aleluia. Quantas pessoas, por uma coisa menor do que isso, perdem o controle do carro e morrem? E a gente está aqui para contar a história. Por quê? Olha o versículo 5 que diz aqui, ó. Aleluia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. Quem é o seu adversário hoje? Seu adversário hoje é o diabo. É o Satanás. É o diabo. Meu adversário não é o Alcides. Meu adversário não é o Danilo. Meu adversário não é o Jamerson. Meu adversário não é o pastor Daniel. Não é Lorene. Meu adversário não é Eliane. Não é. Elaine, obrigado. Minha adversária não é Elaine. Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e
sangue. Não é contra carne e sangue. Irmão, se a gente tentar entender as pessoas pelo que a gente vê carnalmente falando, a gente vai errar. Não julgue as pessoas pela aparência. Aleluia. Aí ele fala aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Cristo, toda vez que você está na palavra, toda vez que você está conectado com o Senhor, Ele vai preparar a vitória para você na presença de quem? Seus adversários. É aquele momento que vem uma doença, que vem uma dor, que vem uma dificuldade, que vem uma pressão financeira, e aí de uma hora para outra o Senhor levanta o escape. De uma hora para outra Ele levanta a provisão. Eu me lembro, quando eu vejo esse versículo aqui, eu me lembro de Abraão, levando seu filho Isaque para ser sacrificado no monte. A palavra do Senhor diz que Ele prepara o holocausto, Ele prepara ali o altar, Ele prepara a lenha, Ele faz a fogueira, mas na hora que Ele vai, coloca o menino lá, na hora que Ele vai imolar o menino, que Ele vai matar o menino, o anjo do Senhor aparece. Epa! Parou! Não faça isso. E aí o que acontece? Quando Abraão ele olha de lado, lá estava o cordeiro, a provisão. Irmão, o cordeiro que é Cristo já foi providenciado para cada um de nós. Diga assim, há provisão para a minha vida. Aleluia. Estou finalizando. Ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que significa ungir a cabeça com óleo, irmão? Significa a unção de Deus sobre nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você é ungido. A Bíblia fala lá em João que nós temos a unção que vem do santo. Todos nós aqui somos ungidos. Amém? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 33, assim, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo, que é a unção, que simboliza, ele representa a unção, ele é a própria unção. Ele foi derramado dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele foi derramado no nosso coração. Todo mundo aqui tem unção. Todo mundo aqui tem unção, é ungido para alguma coisa. Amém? Aleluia. Último versículo, ele fala assim, versículo 6. Glória a Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é isso, irmão? Isso aqui é confiança. Vai fazer alguma coisa, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse versículo aqui, ele transparece confiança. Confiar em Deus. Confiar na sua palavra. 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Irmão, a Bíblia fala, Marcos 3,31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, a palavra de Deus jamais vai passar. Jamais vai passar, jamais vai passar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, quem foi que escreveu esse salmo aqui foi Davi. Davi estava totalmente convencido que Deus nunca iria abandoná-lo. E Davi viveu numa aliança inferior à nossa. Deus nunca vai nos abandonar. Nunca. Aí ele fala aqui, e habitarei na casa do Senhor todos os dias para todo o sempre. Meu Deus do céu. O que é habitar na casa do Senhor? Significa um lugar para estar. A gente nunca vai deixar de ter um lugar para estar. Você pode não ter uma casa, pode não ter um lugar onde morar, você pode não ter um lugar para onde ir, pode não ter um carro, isso aqui não vai acontecer com nenhum de vocês. Mas eu quero dizer a vocês que a gente sempre vai ter alguém a quem recorrer. E esse alguém é o Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Vou orar por você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Pai, pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que a sua palavra é a verdade para nós. A tua palavra, Pai, ela tem o poder de nos libertar, nos transformar. A tua palavra, Pai, ela tem o poder de nos colocar em perfeita paz, segurança, em ordem, Pai. Mas nessa noite, eu oro, Pai, para que aquilo que nós pregamos, e que está descrito aqui no Salmo 23,
possa se fazer realidade para cada um dos meus irmãos que estão aqui diante de mim. Eu oro por eles, Pai, nessa noite, cubro a vida deles com a minha oração. Eu declaro, Pai, que nenhuma arma forjada contra eles vai prosperar, nenhuma arma do diabo vai prosperar, Pai, porque eles são lavados e remidos, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Eu oro, Pai, por esta igreja que está aqui diante de mim e eu a abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pelo que eu estou vendo, todo mundo aqui já é crente, né? Tem alguém no nosso meio aqui que quer voltar para Jesus? Você quer, meu irmão? Então vem cá que eu vou orar por você. Aleluia. Como é seu nome? Maravilha. Deixa eu pegar a sua Bíblia aqui e dar ao Jamerson. Segura aqui, Jamerson. Amém? Obrigado a vocês. Aleluia. Tem alguém que quer receber oração para cura? Alguma doença, alguma dor, alguma enfermidade? Pensa numa igreja cheia de crente e todo mundo curado, sarado. Aleluia. Maravilha. Pastor Daniel, chega para cá.